nós fomos procurados pela... Bom, na semana passada, nós fomos procurados pela ex-prefeita Iracema Pirotti, que nos solicitou um espaço na edição de hoje do programa Variedade e na edição de amanhã, uma vez que as contas do seu período de exercício no seu mandato estarão sendo apreciadas na noite de hoje pelo plenário da Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã. A informação que nós temos é que não somente as contas do período que Iracema estava responsável, mas também daquele mandato, ou seja, tanto dela quanto de Cristiano Aquino, que era seu vice-prefeito e por alguns períodos assumiu a condição de prefeito e terá também apreciada as suas contas. A informação que nós temos é de que o relatório do relator desse processo, que é o vereador Carlos, aponta para a não aprovação das contas da ex-prefeita Iracema e a aprovação das contas do ex-vice-prefeito Cristiano Aquino. A Iracema nos solicitou um espaço porque ela gostaria de fazer um convite aqui e colocar algumas questões da nossa comunidade. Iracema Pirotti, ex-prefeito de Tupã-Ciretã, bom dia, como é que está a senhora, tudo bem? Tudo bem, bom dia Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, um pouco afônica por causa da gripe aí, né? Mas nós hoje realmente, as nossas contas do ano 2008, elas vão à apreciação do plenário da Câmara de Vereadores. E pelo que já se sabe, pelos bastidores e até por próprios vereadores, vai ter polêmica lá, vai ter gente que vai votar contra, vai ter vereadores que vão votar contra e outros vão votar a favor. E eu gostaria aqui de convidar a comunidade, as pessoas que têm alguma afinidade comigo, com o Cristiano, ou com a nossa administração, que aprovaram nossa administração. Eu gostaria que hoje estivessem lá presente para ver de perto quem é quem, de que maneira vai se dar essa votação. E seria, assim, um prazer muito grande ver meus amigos, minhas amigas, pessoas, eu sei que a noite vai ser fria, mas se puderem fazer esse esforço e estar lá nos acompanhando nesta hora tão difícil, porque, Miguel, eu não teria medo nenhum se a votação fosse uma votação técnica, porque não tem em hipótese alguma um centavo que eu tenha deixado do ano de 2008 de prejuízo ao erário público. Não teve um crime, portanto, falhas, meras falhas, que tem hoje nessa administração e bem maior do que as minhas, falhas, Miguel, que vêm desde o início das administrações do nosso município. Em 90 anos que o nosso município vai fazer, nunca um prefeito teve suas contas rejeitadas na Câmara de Vereadores, embora que vieram do Tribunal de Contas com parecer desfavoráveis, com parecer favorável em partes, como o meu é desfavorável em partes, e tudo que o tribunal mandou que eu recolhesse, eu recolhi, paguei os cofres, devolvi aos cofres públicos. No final de 2012, no dia 21 de dezembro, já falei um dia aqui nessa rádio, no dia 21 de dezembro eu recebi do Tribunal de Contas, do prefeito, que o Tribunal de Contas mandava para o prefeito, né, prefeito na época Luiz Adolfo, e no dia 26 eu fiz a devolução aos cofres do município, sem ter tido culpa daquilo que aconteceu, que foi numa compra de compressas de gases para o município, para o hospital, que nós tínhamos assumido o hospital. Lembra que eu coloquei o Cristiano, inclusive, administrando o hospital. Então, gente, eu gostaria que vocês fossem lá hoje para ver. Todos têm outros itens, mas itens que eles continuam fazendo igual ou até pior. Itens que todos os outros prefeitos tiveram que fazer da mesma forma para poder administrar o município. Eu não culpo ninguém, porque sem certas formalidades não se consegue administrar. E não teve nenhum prejuízo, isso que é importante, ao município e muito menos crime. Então, o Tribunal de Contas, embora ele tenha dado um parecer desfavorável em partes às minhas contas, porque eu entrei com um processo de reconsideração e muitos itens caíram, né? Outros que ficaram,
absurdos, comprovadíssimos, e permaneceram. Parece que já lá no tribunal tinha alguém puxando para trás, inclusive o conselheiro do Tribunal de Contas, Porfírio Peixoto, foi impedido de votar, foi impedido de fazer parte, então, do grupo que analisa minhas contas, porque ele foi um deputado do PDT. Foi um deputado do PDT, porque para entrar no Tribunal de Contas tem que se desfiliar, que é sigla partidária, né? Então aí parece que já começou a coisa, não sei se pelo fato de ser mulher, o que, eu sei que a coisa foi dificultando. Então eu gostaria de deixar aqui, então, mais uma vez, o pedido para as pessoas participarem, os companheiros do partido, do PDT, os companheiros também do Cristiano, que também administramos sempre junto. Cada coisa que eu tinha que resolver, eu chamava o Cristiano, como é que nós vamos fazer? O Cristiano também, quando tinha alguma coisa para decidir, me chamava. Sempre participou, sempre atuante, um vice-prefeito que foi muito atuante. Nós sempre trabalhamos junto, em conjunto, pelo bem do nosso município. Então hoje eu gostaria de ver lá meus amigos, minhas amigas, pessoas da comunidade para assistir de perto o que vai acontecer lá hoje. Essa é a Iracema Pirotti, que terá então as contas do seu governo de 2008, conforme ela colocou, sendo avaliadas hoje pela Câmara de Vereadores. Cristiano Aquino, ex-vice-prefeito desse mesmo período, também está aqui presente e também pode trazer a sua colocação com relação a essa questão. Cristiano, bom dia. Só um pouquinho. Eu esqueci de falar que eu precisaria de 6 votos. 6 votos. Sim, a maioria. Não, 2 terços. 2 terços. E tem uns que vão votar a favor, mas com certeza não terei os 6 votos, porque foram muito bem trabalhados para votar contra as minhas contas. Ok. Cristiano, suas colocações. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes do programa Variedades Tupã. Nós vamos estar lá hoje à noite, então, na Câmara de Vereadores. É um fato um pouco não tão usual, né? Nunca se deu tanta publicidade à votação de contas, né? É verdade. Todos os ex-prefeitos tiveram suas contas, às vezes com parecer contrário, às vezes com parecer favorável, às vezes com ressalvas, mas nunca se deu tanta publicidade, nunca se chamou tanto atenção, e é isso que tem causado também em nós um pouco de estranheza, até porque estas contas, Miguel, elas estão no Poder Legislativo de Tupã-Siretã prontas para apreciação desde o ano de 2013, ou seja, já se vão quase 3 anos que as contas estão aqui no Legislativo Municipal, e não sei se por coincidência, por que fator, essas contas ficaram ajustadas para serem votadas antevendo um período eleitoral, né? Então, mas isso é, digamos assim, uma prerrogativa do Poder Legislativo, que nós apenas fizemos este registro, né? Com relação às contas especificamente, então, o que nós queremos é oportunizar a comunidade e, com profundo respeito aos vereadores, a posição que cada um vai externar lá hoje à noite, dizer que as contas e o parecer do tribunal, e por isso se chama parecer, o tribunal não vincula o voto do vereador, não é pelo fato de que o parecer seja favorável que eventualmente os vereadores do município entendam que, olha, naquele período não foi correta a administração. Os vereadores têm autonomia e soberania para refazer o parecer do tribunal ou votar em sentido contrário. Então, seja quando for aprovado, ou seja quando vier o parecer contrário. Então, o primeiro registro que eu gostaria de fazer é este. Os vereadores têm absoluta autonomia, liberdade e soberania para exercer o voto aprovando ou rejeitando as contas, independentemente do parecer do tribunal. O parecer apenas é um indicativo que, ao nosso ver, inclusive pelo tempo demasiado de espera para apreciação, muitas das questões que foram apontadas na oportunidade são questões que o próprio tribunal hoje, inclusive, já refez seu posicionamento, dada a crise financeira dos municípios, a situação econômica que o país atravessa, e como a Iracema colocava com muita propriedade, não houve naquele período nenhum indício de má-fé, de mau uso do recurso público, muito antes pelo contrário.
as eventuais incorreções formais que foram apontadas dizem respeito ao repasse de recursos para o hospital, que continua o mesmo problema hoje, o município tendo que digamos assim, se ver da sala para a cozinha para tentar auxiliar o nosso hospital, itens como a aplicação de recursos na área da educação infantil, que foi justamente na época em que se construía aquela escola de educação infantil lá no bairro Na Terra, e não se pôde cumprir o percentual que o Ministério da Educação adotava como parâmetro. E hoje nós temos também, agora há poucos dias, eu escutava uma notícia que o município também enfrenta problemas porque não conseguiu construir uma escola de educação infantil aqui no bairro Gaúcha, e não foi por falha do município, é porque a empresa quebrou e não pôde construir. Então, o que eu estou dizendo é que hoje esta análise tem que levar em conta também aquilo que foi feito na época, mas evidentemente também o eventual criar de um precedente perigoso. Porque ao nós entendermos que o prefeito, que às vezes não tem o recurso necessário para cumprir os índices constitucionais, para fazer cumprir aquilo que a lei prevê, porque os membros do Tribunal de Contas, a assessoria técnica, está lá dentro de uma sala, não conhece a realidade do dia a dia da população, quando você tem que fazer uma opção entre cumprir a formalidade ou às vezes salvar uma vida, ou manter um hospital aberto, ou aplicar aquilo que realmente é necessário. Então, nós poderemos estar criando um precedente perigoso ao analisar as contas, que não seja por um viés meramente técnico e efetivamente levando em conta a realidade dos fatos. E por isso que os vereadores têm esta autonomia, por isso que eles são soberanos na sua decisão, porque como legítimos representantes da comunidade, eles conhecem muito bem o que acontece, sabem qual é a rotina, o cotidiano do dia a dia. Então, nós estamos aqui hoje no sentido de fazer um chamamento, em primeiro lugar de respeitar a Câmara de Vereadores, né, e eu estou aqui não porque o meu período esteja desaprovado, porque o parecer pelo meu período é pela aprovação, mas para dizer que nós tínhamos uma administração conjunta, que nós somos responsáveis, né? Eu sempre estive junto com a Iracema, então nós vamos estar lá hoje para explicar item por item aquilo que aconteceu. Colocar para a comunidade, para os vereadores, para que, digamos assim, o voto seja dado com consciência, com conhecimento, né, obviamente com as suas posições político-partidárias também respeitadas, mas acima de tudo procurando fazer com que esse processo não seja qualquer outro tipo de disputa, mas que seja realmente uma análise criteriosa e que a gente não crie um momento tipo de começar a punir ex-gestores por questões que não estavam, digamos assim, ao seu alcance. Não havia como na época se cumprir, por exemplo, o índice de aplicação na área da educação infantil, que é um dos índices que permanece hoje, inclusive em governos que se sucederam, porque justamente não havia recursos disponíveis, porque não se tinha mecanismos para se fazer aquilo. Agora o tribunal, na época, entendeu dessa forma. E também, Miguel, outra questão que eu gostaria de ressaltar é que essa decisão é uma decisão administrativa, ainda no âmbito administrativo. Isso não significa dizer que depois essas contas não poderão ser discutidas judicialmente. A Iracema pode depois postular em juízo, digamos assim, rever essas contas. Em muitos casos a justiça depois acaba considerando aí de maneira mais técnica, jurídica, revendo para não condenar os ex-gestores. Porque hoje, tu bem sabes, acompanha as administrações públicas, né, e aqui falo, digamos assim, desprovido de qualquer questão ideológico-partidária, todos os administradores, e de maneira especial os gestores municipais, enfrentam uma carga de responsabilidades enorme, fazendo com que o seu próprio patrimônio depois tenha que responder. Veja que a Iracema responde pelas contas de 2008, nós estamos em 2016, então veja o desafio que é hoje colocar o seu nome à disposição e estar enfrentando isso. Então, o nosso pedido é que esta análise seja feita com base na intenção, com base naquilo que foi feito, né, sem, digamos assim, desconsiderar que eventualmente podem ter ocorrido erros formais, mas em nenhum momento houve prejuízo ao erário público, houve má intenção, houve dolo no agente público. Então é isso que nós queremos, convidar a comunidade para que participe, para que acompanhe, porque é um momento importante também de decisão política no nosso município. Esse é Cristiano Aquino, ex-vice-prefeito, também ouvimos Iracema Pirotti, ex-prefeita municipal, que terão as suas contas hoje sendo colocadas em plenário e votadas pelos vereadores de Tupã-Ciretã.
Vocês terão tempo, então, para se manifestar hoje lá, Cristiano, hoje à noite? Como é que acontece essa sessão? O rito, inclusive, eu vou ainda procurar, já entrei em contato telefônico com o presidente da Câmara hoje para saber como vai funcionar, mas o regimento interno da Câmara de Vereadores prevê 20 minutos para cada um de nós, para que nós possamos expor também os nossos argumentos, e depois os vereadores vão exercer o seu direito de voto, né, para manifestar, então, o seu posicionamento, ou acompanhando o parecer da comissão. E é importante que siga, Miguel, porque a comissão, parecer que foi votado e aprovado, que é o parecer do vereador Carlos, mas o vereador Claudio Miro, que faz parte da comissão, fez um voto em separado, né, de um parecer que opina pela aprovação das contas da ex-prefeita Iracema, em sentido contrário àquilo que encaminhou o Tribunal de Contas e da forma como encaminhou o próprio relator da comissão. Então nós temos dois posicionamentos e nós queremos, digamos assim, propiciar que o maior número de argumentos e de condições e de conteúdos sejam entregues aos nobres vereadores para que a sua escolha possa ser, ao mesmo tempo, livre e soberana, mas também com bastante conhecimento daquilo que realmente aconteceu. Bom, a Rádio Tupã estará transmitindo, como sempre nós transmitimos, né? Nós estaremos levando essa sessão ao vivo, tanto nos 990 kHz, quanto no nosso portal e também nos aplicativos para tablet e smartphone. E, é claro, é um tema que vai despertar bastante atenção na nossa comunidade e a gente estará levando isso ao vivo. Nós fomos solicitados esse espaço já na semana passada, a Iracema nos ligou solicitando um espaço que gostaria de trazer essa colocação no sentido, principalmente, de convidar as pessoas a acompanhar esse momento. Ela, inclusive, já solicitou que gostaria de se manifestar amanhã também, repercutindo o resultado desse processo. É evidente que nós vamos ficar à disposição, tanto dela quanto de quem representar, digamos assim, a posição do segmento que terminar a votação de hoje como vencedor, né, que nós colocamos assim, e a gente vai ficar esperando então o resultado da sessão para poder termos uma possível repercussão dessa questão. A senhora gostaria de colocar mais algum detalhe? Senhor Miguel, eu queria te mostrar aqui os recibos de devolução do único item 8.1, que é a compra de gás, de compressa de gás que foi comprado para uso no hospital e nos postos, que eu deveria não estar em Tupã, porque o tribunal disse que nem assinado pela prefeita estava, né, diz nas folhas 620, e que o jurídico e o setor de compras, eles tentaram, a Sulmed, a empresa Sulmed, pedir aumento de 19 centavos por cada pacote de compressa de gás, porque tinha subido o preço, não podia entregar por aquele valor, e nós havíamos assumido o hospital na época, né, e mais os postos de saúde. Então, o jurídico tentou oferecer 10 centavos. A Sulmed se negou de entregar e o hospital já quase sem gás e a saúde pedindo que fosse comprada gás. Foi feita então uma pesquisa de preço pelo setor de compras, funcionária de quadro, que ao fazer este levantamento, se fosse fazer uma nova licitação, ia dar 26 centavos a mais do que já se estava se pagando. Então o jurídico achou que dava para pagar os 19 centavos e continuar, né, com a mesma licitação da Sulmed. O tribunal disse que não podia ter sido dado 19 centavos de aumento, apenas 12 centavos de aumento. Então deu 7 centavos de diferença entre 12 centavos e 19 centavos, que quando veio, isso que eu achei engraçado, quando veio as minhas contas rejeitadas, aí é que veio a conta para mim pagar. Deveria ter vindo antes a conta para mim devolver e depois, então, né, o caso da rejeição. Aí eu recolhi 3 dias depois, ou 6 dias, eu recebi dia 21 e dia 26 eu recolhi aos cofres públicos do município 3.101, a diferença de 7 centavos para cada pacote de gás usado no hospital e nos postos de saúde. Quer dizer, eu não botei o dinheiro no bolso, funcionário nenhum botou o dinheiro no bolso, como já aconteceu em algumas administrações. Aqui não. Aqui foi pago 7 centavos a mais para não deixar o hospital, os postos de saúde, sem a gás, para não deixar de salvar vidas. Paguei, aliás, uma multa para o PGE, Procuradoria-Geral do Estado, de R$ 1.856, e custas advogatícias a PGE de R$ 185. Resumindo, 5 mil e pouco em 2012, final, entre 21, que eu recebi o comunicado do Tribunal de Contas, até o dia 28, dia 26 eu paguei ao município, dia 28 eu restituí aos cofres do Estado, então, PGE, não deixando nem 1 centavo de dívida do ano 2008.
E recebi da senhora promotora também na época, Júlia Flores, o seguinte, ó. Não, depois eu recebi em 23 de dezembro de 2014. Primeiro o promotor mandou saber se tinha recolhido e tal, e depois, em 2014, ela arquivou, então, o processo, né? Cientifica-se que foi promovido o arquivamento do inquérito civil número tal, instaurado a partir de apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado em relação ao exercício 2008, haja vista a incidência de prescrição para a possível responsabilização da investigada pela como chefe do Executivo Municipal. E bem como a multa, o débito remanescente foram devidamente saldados. Então, o próprio Ministério Público arquivou lá. Hoje à noite, então, vocês terão lá 20 minutos, pelo menos foi o que o Cristiano nos passou aqui, deve ser confirmado lá pela mesa da Câmara, para essas colocações durante a sessão. Nós estaremos transmitindo, então, toda essa questão, posicionamento de ambos, e é evidente que amanhã também repercutindo o resultado do que for debatido na sessão de hoje na Câmara de Vereadores de Tupã-Açaretá. Nós tivemos, assim, a oportunidade de ouvirmos Iracema Pirotti e Cristiano Aquino, ex-prefeito e ex-vice-prefeito, que trouxeram algumas colocações com relação à sessão, ao tema da sessão de hoje à noite, uma das pautas que será a avaliação das contas do exercício de 2008 do Executivo Municipal de Tupã-Açaretá.